Estamos de volta para continuarmos aqui o Santo Podcast de hoje. Giovanni Claudino, provavelmente eu não sei se você já conhecia. Só de ouvir falar. Só de ouvir. Bom, eu já tive em alguns lugares, algumas reuniões, onde esse irmão tão querido que você vai saber daqui a pouquinho ministrou, mas nunca tive um tempo de poder sentar na mesa assim, e fazer pergunta. E perguntar. Não, eu vou perguntar. Aqui quem manda é nós. Aqui não tem, eu vou perguntar. Vai ser bom demais. Mas tu vai perguntar para quem, John? Eu vou perguntar para o irmão Gerson Lima, que está aqui com a gente. Meu irmão, muito obrigado pela presença. Ter topado aqui. Para quem não conhece, ele é fundador e editor da editora Clássicos, serve no Ministério da Palavra, não só aqui no Brasil, mas onde os irmãos o chamarem, ele está aí cumprindo esse chamado. Perfeito. Irmão Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente está muito à vontade para poder recebê-lo e é uma alegria muito grande. O prazer é todo meu. É sempre uma alegria e um privilégio poder estar perto de pessoas que amam o Senhor, amam a palavra, e a gente poder garimpar nas riquezas da palavra de Deus e encontrar as pepitas de ouro. Que Ele nos ajude, né? É verdade, que Ele nos ajude. Hoje a gente vai falar, inclusive, num assunto que tem reverberado muito, né, dentro da igreja brasileira, em vários lugares, em várias cidades, se buscam e falam sobre esse assunto, que é em relação à unidade. Perfeito. Né? Eu vejo um anseio muito grande, inclusive, eu não sou tão jovem mais, né, Giovanni? Não. Mas assim... Tu precisa ter certeza que não, né? Sim, mas assim... Eu sei que tu acha, mas não é macho. Calma, tá. Mas o que acontece? Eu vejo nessa geração se falando muito sobre unidade, mas compreendendo pouco o que é a unidade de fato. Se fala muito de unidade e se une nada, né? Aí eu já trabalhei em rádio gospel, eu fiz, parte da Marcha para Jesus. Né? Para sempre seremos. Eu sempre vi o Marcelo lá. Não, eu não encontrei. Então, filhos do homem no trio, para sempre seremos um. E o pau torando lá embaixo e ninguém, cada um com a camisa. Acabava a marcha, o pau comia. Mas essa compreensão da unidade, por vezes, né, ela está um pouco distorcida nos nossos dias e eu acredito que o Senhor vai usar o irmão para poder nos abençoar em relação a esse assunto. E aí nós vamos falar em cima do texto bíblico, né, Giovanni? A gente vai falar então dos 3 níveis da unidade cristã. E a gente vai falar um pouquinho, John, onde se encontra ali em Efésios capítulo 4. A gente vai ler apenas 3 versículos. Né? Aí depois o homem vai dar o panorama. E o homem que se lasque. Não, ele vai ser bênção demais para nós. E assim, você que está assistindo, né, e está dentro do carro, dá uma segurada, né? Tome muito cuidado, porque tem gente que às vezes quer agora acompanhar na palavra e está fazendo outra coisa que pode tirar a tua atenção. Se você não vai conseguir prestar atenção no que a gente vai falar agora, pausa e assista num momento depois. Que você vai conseguir se dedicar a isso. Ou continue ouvindo e depois assista de novo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar mais, vai clarear mais ainda na segunda, terceira ou quarta vez que você vai assistir ou ouvir, né? Perfeito. Na verdade, você que está no carro ouvindo, chega em casa e bota para assistir. Para saber quem é esse irmão maravilhoso. Preciso. É preciso. Eu vou te falar sorriso... assim, é uma forma de abraço já, sabe? Aquele carinho que eu já abracei aqui atrás, mas dá vontade de abraçar de novo. Vamos lá, Giovanni. Vamos lá. O versículo 3 diz assim, façam todo o esforço para conversar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para conservar? Não, conservar. Tá. Eu falei o quê? Conservar. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é o versículo 3. O versículo 13, eu já vou ler todos e aí depois a gente vai descorrendo com o nosso irmão. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E a gente vai ler também o 16, que é: dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uau. Irmão Gerson, vamos lá. O que você pode trazer para nós, primeiro, nesse contexto geral, em que contexto está inserido essa porção que a gente leu aqui, e aí discorrendo, inclusive se quiser discorrer sobre o objetivo da carta aos Efésios também. Bom, muito interessante. Paulo está preso em Roma, por volta do ano 60, 62. Essa é a base do ministério dele na Ásia. Ele trabalhou ali alguns anos, provavelmente 3 anos, e ali representa a carta mais profunda de Paulo. Vamos dizer que a carta aos Romanos é uma carta de fundamento, Filipenses uma carta sobre a experiência cristã normal. E uma vez que você está bem alicerçado no fundamento e tem uma experiência de vida cristã normal, você vai ter uma vida da igreja normal. Então aqui você tem um nível, digamos, mais alto do que se pensa sobre o corpo de Cristo. Tá. O 5,32 fala que grande é este mistério, e ele se referia a Cristo e à igreja. É o mistério eterno de Deus no seu Filho, e por isso o capítulo 1 ele ora para que pudéssemos ter espírito de sabedoria e de revelação. Sem espírito de sabedoria e revelação, nós não vamos compreender esse mistério de Cristo e a igreja. É interessante que ele está escrevendo para uma igreja que ele trabalhou profundamente, capítulo 20 de Atos, ele fala aos presbíteros da igreja em Éfeso, e ele diz que entregou todo o conselho de Deus. Mas apesar dele ter entregado tudo e trabalhado tanto nessa carta, ele está dizendo que ora para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, é possível você ter a palavra de Deus, todo o conhecimento, mas ainda assim precisar de revelação. Sim. Se isso foi no primeiro século, com aqueles que conheceram Paulo, o que dizer de nós? Então parece que nessa carta ele nos dá 3 segredos para a gente conhecer as profundezas do mistério de Deus em Cristo nessa carta. Tá. Capítulo 1, do 15 em diante, ele fala de espírito de sabedoria e revelação. Capítulo 3, do verso 2 em diante, ele fala: quando lermos, poderemos compreender o discernimento que ele teve desse mistério. Quando ler, então você precisa do Espírito Santo, iluminando à medida que você lê. E o 3,18 ele fala que por meio da comunhão com todos os santos, ou contando com todos os santos. Porque, embora muitos membros, somos só um só corpo. E ele depositou parcelas dessa plenitude do mistério de Deus em Cristo, dos dons e dos serviços. Então, isso aqui que está acontecendo é um meio da gente conhecer. Comunhão por meio da palavra, dependendo do Espírito Santo. É maravilhoso. Isso é muito glorioso. E que perda quando não temos comunhão. Verdade. E que perda quando nos debruçamos apenas em partes das Escrituras, daquelas coisas que mais nos inclinamos, né? Sim. E perda maior ainda quando fazemos isso sem depender do Espírito Santo. Aí é uma perda total. Precisamos desse tripé: o Espírito Santo, a palavra de Deus e a comunhão sem acepção com todos que são do Senhor, né? Então essa carta ela é rica. Poderíamos ter um bom tempo falando dessa carta em tantos detalhes, mas esse capítulo especialmente, que ele está falando dessa unidade do corpo de Cristo, do povo de Deus, a gente viu esses 3 níveis da unidade cristã. O primeiro nível é essa unidade do Espírito, que é uma unidade que já foi feita em Cristo. Não se fabrica, não se produz, a gente apenas tem que nos esforçar para, diligentemente preservar. A unidade é um fato. Se nós somos filhos de Deus, nascemos pelo Espírito Santo, já estamos unidos pelo Espírito Santo. Esse seria o vínculo da paz que tem alguns colocam... que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz. Tá. Parece que tem 2 aspectos aqui. Tá. O aspecto objetivo é que essa unidade é um fato. Ok? Ela já aconteceu.
o subjetivo ou o campo da experiência. Peraí. Só não adianta acelerar que a gente não sabe dirigir. Peraí. Eu tenho a capacidade cognitiva um pouco lenta. Tu começou a dizer que já tem. Como assim já tem? Porque tem gente aqui com tema de conferência que está buscando a unidade. Nós já temos essa unidade. Por isso Calma, John. Vamos começar pelo mandar aqui. Vamos lá. Por isso que são 3 níveis. Entendi. A unidade do Espírito, a unidade da fé e a unidade, digamos, de serviço. A unidade do Espírito é um fato. Porque uma vez, por exemplo, Paulo falou em Coríntios 12 que todos nós fomos batizados em um só corpo por meio do Espírito Santo. Uma vez que a pessoa creu, nasceu de novo, o Espírito Santo mergulha ela para dentro do corpo de Cristo. Então nós estamos organicamente ou espiritualmente unidos nesse corpo. Sim. Isso é um fato espiritual, ok? Agora, a unidade da fé, do verso 13, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então é algo a ser conquistado. Ok? Porque é a unidade essencial. É a unidade espiritual que o Espírito Santo nos liga. O outro é uma unidade de mente, de pensamento, de doutrina, de compreensão, de fé. Ok. Percebe a diferença? Uma já temos, outra temos que conquistar. E esses 2 níveis de unidade serão fundamentais para a gente servir junto ou cooperar juntos. Por isso que eu coloquei o 3º nível do verso 16, que ele vai falar de vínculos e ligaduras, ou ligamentos, para os membros funcionar. Muita gente fala assim, eu sou membro do corpo de Cristo. Ok. Mas quando você vai avaliar a fé que crê, às vezes ele está praticando uma espécie de ecumenismo. Ele quer uma unidade, mas uma unidade que não está baseada nos fundamentos centrais da fé. Aquilo que Judas fala, que temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, na história da igreja, nesses últimos 20 séculos, tem se tentado, especialmente nos últimos séculos, uma unidade ecumênica onde você enterra as verdades centrais da fé e, às vezes, essa unidade é em torno de uma liderança, de uma experiência, de um dogma, de um projeto ou de partes das verdades, e o Espírito Santo não pode entrar nisso. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da palavra. O seu ministério é glorificar Cristo, disse João no seu evangelho. Então, tudo aquilo que descentraliza Cristo e coloca algo no lugar de Cristo, o Espírito Santo se retira. E aí essa unidade é uma Babilônia, é uma Babel. E um dia ela vai cair. Ela não é a unidade do corpo. Então, se quisermos compreender o caminho da unidade, vamos ter que trilhar esses 3 níveis da unidade nesse capítulo. Eu gosto de pensar isso aqui assim, toda oração que Jesus fez ao Pai, o Pai respondeu. Toda. A única oração que, vamos dizer, depende da cooperação do homem é João 17. Porque Jesus ora ao Pai para que fôssemos um. Sim. E fôssemos aperfeiçoados na unidade. Mas para isso acontecer, depende dele governar, dele liderar, dele encabeçar aqueles por quem ele está orando. Ok? Sim. Então, existe uma submissão, uma cooperação quando nós compreendemos essa oração e essa direção na palavra. Como vamos adquirir esse aperfeiçoamento da unidade? Por um lado, já temos a unidade do Espírito. Agora temos que caminhar para a unidade da fé. Tá certo? E aí existem as crises na história da igreja, porque houveram muitas rupturas, muitas divisões, muitos concílios, muitas acariações. Aí eu acho que esse é um ponto daí importante ao irmão poder, né, esclarecer um pouco mais aí a quem está assistindo e ouvindo também, porque a unidade da fé. Hoje, no nosso contexto, assim, eu falando do Brasil, tem muita gente que, né, e inclusive pregadores pegam a Bíblia e dizem, daqui saem várias doutrinas. Poxa, mas é a Bíblia, né? Sim. A palavra, e dali eles conseguem puxar, sei lá quantas mil visões em cima do mesmo texto e tudo mais. Como a gente combater isso, né? E conseguir enxergar que, por mais que, sei lá, alguns irmãos pensem diferente, ainda assim eles conseguem andar em unidade, ou isso não é possível se não tiver
uma compreensão clara, com a mesma visão em relação às Escrituras? Não, entendi. É uma pergunta bem Existe mais de uma ponte que vai para o outro lado do rio? Não, calma. A grosso modo, a gente vai para o Jativó, que é um bairro aqui. Tem aqui, os dois vão dar lá. É assim ou não? Então, o verso 13 responde. Pronto. Lê a Bíblia, John. Ó, veja bem. Pronto. O 4:11, ele vai dizer que o Senhor deu esses 5 ministérios, que é o apóstolos, profetas, são apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, ok? Uhum. E o 12 vai dizer o propósito, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então eles foram colocados na igreja como dons de Deus à igreja para aperfeiçoar ou equipar os santos. E aqui existe uma inversão muito grande no nosso tempo. Tá. A liderança quer fazer pelo corpo ou pelo povo. Então você tem um auditório passivo, tá, porque eles não estão sendo equipados pelo Ministério da Palavra para pensar, refletir e decidir pela verdade. Vou repetir. São 3 coisas que aqueles que ensinam na palavra deveriam ter. Tá. Eles deveriam levar o povo de Deus a pensar por si próprio nas Escrituras. Estimular o pensamento. Né? Segundo lugar, eles têm que refletir. E em terceiro lugar, eles têm que decidir. Mas uma vez que as pessoas pensam, reflitam e decidem pela verdade, elas vão ter que abandonar muitas coisas que hoje não têm fundamento nas Escrituras. Então é melhor não ensinar o povo a pensar. Como dizia John Stott, fé também é pensar, ou crer também é pensar. Então você tem um povo passivo... É uma fé que pensa. É uma fé que pensa. Você tem um povo passivo que está ouvindo uma série de coisas que eles não refletem e por isso não tem senso crítico para decidir pela verdade. Porque se começa a pensar, refletir, eles acabam decidindo por sair desse pastor que às vezes é um charlatão e entre outras coisas. As pessoas, se você congrega num lugar, vamos supor, Davi falou assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? E diz, resumindo, ele me guia aos pastos verdejantes. Um sinal de que Deus está guiando você é que ele está guiando você à palavra. Sim. Agora, se você congrega num lugar onde a palavra é enterrada, diminuída ou vituperada, e você não se alimenta, você está recebendo uma série de outras coisas, você está no lugar errado. Então você deveria ser guiado a um lugar onde a palavra de Deus tem preeminência, tem autoridade ali. A gente acaba de fazer alguns membros olhar para suas comunidades com os olhos diferentes. Talvez a pessoa fale, você está me orientando a sair da igreja? Eu falo, não, estou te orientando a você ir para a igreja. Isso. Porque o movimento é uma coisa. Um dos sinais que você está numa igreja, você precisa ver se ela é bíblica e espiritual. Se você não tem os princípios básicos que vão legitimar uma igreja bíblica do Novo Testamento, você está no lugar errado. Você não está na igreja. Então, o lugar você pode estar num movimento, num sistema, num clube, em qualquer coisa, numa seita. Agora, a autoridade maior no meio do povo de Deus, no contexto bíblico, é as Escrituras, são as Escrituras. Não é nem sequer a liderança. O Tozer dizia, nunca ouça um homem que não ouça a Deus. Se a autoridade onde você congrega é o homem, você está no lugar errado. Tem que ser as Escrituras. Ele precisa ser o homem da palavra. É a palavra que norteia todas as coisas. Irmão Gerson, você vê que às vezes Já tem uns 8 cortes aí, tá, Arthur? Só para tu ficar esperto, tá? Estamos com 21 minutos e 8 cortes já tem. Só em mim tem 7, tá? Isso aí. O que acontece? Por vezes também os irmãos colocam a culpa na liderança. Sim. Eu vou botar aqui no geral, assim, né? No pacotão mais... Ok. Então, eu vivo assim porque eu aprendi assim, eu recebi assim. A forma que nós congregamos é dessa forma e tal. E quando erra, porque o homem ele vai errar, vai falhar e tudo mais, aí você quer sair da comunhão porque aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa fez aquilo, ou ensinou daquela forma. E às vezes ela não assume a culpa de que, cara, mas eu tenho lido a palavra, será que eu tenho pensado por mim? Será que... E hoje a gente recebe um turbilhão de coisas no WhatsApp, né? Um abraço aos bolsonaristas. Não, tô brincando.
Mas te enterra sozinho. Não, eu gosto. Não, lembrando que eu estou na esquerda, eu gosto. Tá a minha esquerda aqui. Não, mas falando, a gente recebe muita coisa. Certo. Né? Um turbilhão de informação. E se a gente não for checar, por exemplo, eu tenho um programa de rádio que eu recebo muita coisa no WhatsApp. Se eu for soltar tudo que tá aquilo ali, o Pelé tá vivo ainda, tá? Porque segundo alguns que mandam lá, parece que aquilo lá foi tudo uma mentira. Foi fake, entendeu? Então, essa responsabilidade que cabe a mim, como indivíduo, de buscar a verdade por mim mesmo, sem... se você disse que é assim, então deve ser assim. E não procurar nas escrituras aonde diz que é assim. Essa é a atitude. O que Jesus falou, Mateus 22, 9. Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não leem as escrituras. Esse é o grande problema. Deveria sempre perguntar onde está escrito. Onde está escrito? Onde está escrito? Né? Mas voltando à sua pergunta inicial, o versículo 13 do capítulo 4 responde: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, assim, não é uma unidade em coisas. É uma unidade central da fé, daquelas verdades centrais da fé. E é unidades centrais da fé em relação a Cristo, sua pessoa, sua obra, suas palavras, sua dupla natureza divina e humana, seu ministério, ou seja, aquelas verdades que são centrais. Esses são os fundamentos da palavra de Deus e são os fundamentos que Paulo chama doutrina dos apóstolos e profetas, que deveríamos ser edificados como casa sobre eles. Se não temos isso aqui, está tudo perdido. Tem que recomeçar. Deveria parar tudo e voltar tudo de novo. Nem começou. Seria o que Jesus diz, que aquele que constrói a casa sobre a areia... É isso. E não sobre os fundamentos. Vai vir chuva, vento e vai desmoronar. Então, esse é um assunto interessante. Eu estava num encontro de pastores, me deram acho que 20 minutos ou meia hora para falar. Isso deve fazer uns 12, 15 anos. E eu falei um pouco sobre unidade porque existiam católicos, existiam pastores de diferentes linhas, um líder da Itália vinculado ao Papa. Foi muito interessante, sabe? E aí me deram um tema, unidade cristã, unidade doutrinária, unidade cristã versus pureza doutrinária. Como se houvesse uma contraditoriedade. Se tiver unidade, vamos dizer assim, bíblica, não será possível unir todo mundo. E se for unir todo mundo, nós vamos ter que abrir mão de algumas verdades. Tá. Então foi um negócio assim muito... Puxaram o pino e botaram na tua mão a granada. Foi uma bomba, foi provocativo. E aí, eu voltando para João 17, você tem a base, vamos dizer, do que Jesus fala sobre a unidade. Ele ora para que nós, os filhos de Deus, pudéssemos ser unidos e ser um só, assim como Ele é com o Pai. Esse como é a base da unidade, é o modelo da unidade. Então, existe um autor bem interessante, um teólogo da linha presbiteriana, Luiz Berkoff, ele fala algo muito interessante. O aspecto da unidade essencial na Trindade e o aspecto econômico. O que é o aspecto essencial? É o que Deus é em si mesmo, em natureza e essência, antes do seu propósito, antes de realizar o seu propósito, que aí é o aspecto da economia. Então, em si mesmo, embora seja apenas um Deus, ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus. E você tem essa unidade perfeita, em harmonia, em amor, de onde procede a obra do Espírito Santo. Agora, quando você tem o propósito de Deus sendo executado, o Pai envia o Filho. E ele diz que o Pai é maior do que ele. O Filho fala. E a sua missão é glorificar o Pai, por isso ele morre sem reclamar. O Espírito Santo vem e diz que não falaria nada de si mesmo. Seu ministério é glorificar o Filho. Então a gente fala, então o Pai é maior do que o Filho, e o Filho é criado, então ele não é Deus com o Pai, porque tropeça nessa questão do aspecto da economia. Entendi. Então por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê o aspecto do verso 16, que é a questão dos serviços,
vamos dizer, das coordenações que o Espírito provoca e promove nos múltiplos serviços. Você tem diversidade de dons, você tem a multiforme sabedoria, que Paulo fala nessa carta, o capítulo 3:10. Você tem a multiforme graça e operação de Deus, que Pedro fala. Você tem várias facetas da obra de Deus, dos dons e dos serviços. Esse é o aspecto da economia. Entendi. Mas isso não trinca, isso não vai gerar nenhum dano ao aspecto essencial, que é o fundamental. Não é uma batida frontal. Não. Então, nós estamos transitando, estamos caminhando. Agora, o nosso fundamento tem que ser, o essencial, ele tem que ser correto. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas querem um nível de comunhão, mas que parte do econômico, daquilo que vamos fazer. Então, assim, as pessoas esquecem do essencial. A nossa comunhão, conforme Jesus orou, ela tem um como, para depois ter um para quê, ou um alvo para ser atingido. E esse como é que eles sejam um, assim como nós somos um. E como é que nós somos um, entre parênteses, né? Então, ele está falando da unidade essencial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo, aonde existe essa comunhão que Paulo chama de comunhão do Espírito Santo. Nós somos um nele. Nós podemos estar subdivididos em várias congregações ou denominações, mas, de fato, nada disso é real. O que é real é que, embora sendo muitos, nós somos um corpo só. Por que existe isso tudo? Porque nós não conhecemos direito o versículo 13, essa unidade da fé. Porque uma vez que tiver esse nível de unidade, de pensamento, de doutrina, de senso crítico, de decisão para a verdade, nós vamos começar a abrir mão de muita coisa que tomou o essencial. As pessoas se dividem, os cristãos se dividem porque colocaram coisas que não são essencial no lugar do centro. Aí essas coisas promovem divisões. Escatologia, liderança e uma série de outras coisas. Preferências pessoais preferências ministeriais. Essas coisas assim. Tem muita coisa que Deus deu, mas não pode ser fundamental. Não pode tomar o lugar do fundamental. Se tivermos uma consciência que somos um corpo só, se eu moro aqui com você e você me perguntar de que igreja eu sou, eu vou responder que eu sou da mesma da sua. Mas se você reúne na Batista, você é Batista? Eu falei, não, eu sou da mesma igreja que a sua. Deu para entender? Você entendeu? E uma vez que tivermos, isso é a unidade do Espírito, uma vez que tivermos essa unidade da fé, que é atingir esse versículo 13, a fé essencial nas verdades centrais da Bíblia e também dessa pessoa, é um relacionamento nele, em Cristo. Nós podemos partir do versículo 16, que nós vamos poder cooperar juntos. Servir junto, nós não vamos ter crise uns com os outros. Eu acho que cabe aqui o que nós conversamos no podcast passado com o irmão Pablo, sobre que, por vezes, o discurso não, eu sou o mesmo que a tua igreja. Não, nós fizemos parte da mesma igreja. Só que a prática é outra. Né? Quando você bota na prática, o teu discurso está maravilhoso, é isso. Tá? Mas quando você vai para a prática, aí eu tenho o meu canto, tu tem o teu, se tu vir aqui, tudo. Não, né? Existe. Porque tem muito disso de que, às vezes, o discurso, né, de muitos é essa unidade. Não, nós fizemos parte, mas chega na prática, na hora de praticarmos de fato, a coisa não acontece da mesma forma que a gente proferiu. Assim, perfeito. Isso é muito real. Pode falar. E sabe uma coisa que assusta às vezes? Não é nem essa divisão de endereços na mesma cidade. É essas divisões, às vezes, no mesmo endereço. Uau. Então, beleza, vamos lá. O John congrega na Rua Albé e eu na Afonso Pena. Não é essa divisão entre dois endereços. Nós dois estamos na Afonso Pena ou na Albé e dividimos o negócio. Isso me deixa desesperado. É o que aconteceu na igreja em Corinto. Isso. É o que aconteceu. Me explica o que aconteceu na igreja em Corinto. É um glutão, né? Não, porque tem gente agora em casa que vai falar assim... O que aconteceu? Eu quero saber agora. Se ele não contar agora... Porque está acontecendo na minha. Eu quero saber o que aconteceu. E comparar. Nós temos 16 capítulos na primeira carta. Paulo trabalhou 1 ano e meio ali em Corinto. Foi uma das cidades que ele mais trabalhou. Depois ele se ausenta.
Tá? E ele é informado pela casa de Cloé que havia divisões entre os irmãos de Corinto, um povo grande. Então, do capítulo 1 ao 4, Paulo está tratando sobre a divisão. Porque uns diziam ser de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, e uns mais, achando que são mais espirituais, diziam que eram de Cristo. Porém, de Cristo sem os outros. Esse é o grupo pior, né? Então, Paulo pergunta, por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, ele começa a corrigir essa questão, que eles estavam tendo o quê? Preferências ministeriais. Esse é o capítulo 1 ao 4. Tá certo? Porque eles estavam nessas divisões, Paulo chama eles de carnais e não de espirituais. Eles se achavam espirituais. E aí aconteceu uma coisa. Quando há unidade, existe uma proteção espiritual. É o Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos, ou vivam unidos. E ali diz que vem o óleo, você tem vida, né? Tudo isso acontece. Mas o contrário disso é que quando temos divisão, no lugar do Espírito Santo estar trabalhando, demônios passam a operar. No lugar de santidade, pecado. No lugar de poder, fraqueza. Tá certo? Sim. E aí você tem o capítulo 5. O que é o capítulo 5? Um jovem passa a ter relação sexual com a madrasta. Então entrou ali um declínio moral tão desenfreado. E o capítulo 6, os 5 e 6 trata sobre isso, pecados morais. E Paulo está dizendo, vocês se acham tão grandes, mas nem sequer disciplinar esse indivíduo. E nem entre os gentios está acontecendo isso. Aí o 7 você tem Paulo respondendo muitas perguntas sobre casamento. O 8 tem problema de idolatria, de coisa sacrificada aos ídolos. Igrejinha boa, hein? Não, o 9, eles estão praticamente assim, rejeitando os privilégios do ministério de Paulo. Entendi. E aí Paulo está correndo, quando chega no 12, o 14, ele chama eles de meninos, porque eles tinham muitos dons, mas eram como ferramentas nas mãos de criança. Eles estavam se machucando e ferindo e se dividindo uns com os outros por causa dos dons espirituais. Aí você tem um sanduíche, o 12 e o 14, falando dos dons, e o 13 ele põe o amor. Sim. Que se tivesse o amor governando, nada disso teria acontecido. Sim. O 15, eles têm profundas dúvidas sobre as verdades centrais, a questão da ressurreição. Alguns nem sequer criam que ia haver ressurreição. Isso. E no 16, que é um tapa na cara, apesar deles se acharem tão maduros e tão sábios que nem precisavam de Paulo, eles estavam ignorando os pobres. Eles não estavam assim, lidando corretamente com as ofertas que Paulo já havia orientado para separar no primeiro dia da semana, né, como ele orientou, para poder cuidar dos santos pobres. Então, uma igreja que não cuida dos pobres, que o dinheiro é desviado para outras coisas, se você investe mais em estrutura do que cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados, você está em apostasia. Você está equivocado. Então, você tem uma igreja dividida, cheia de pecados morais, heresias doutrinárias. Você tem uma liderança fraca, anulada. Você tem tudo de ruim ali. Mas o início de tudo isso, que gerou essa situação toda, foi essa ausência da unidade cristã que nós estamos falando no capítulo 4. Uhum. Eu comecei a falar para vocês versículo 3, de 2 aspectos, só da unidade do versículo 3. Que é a unidade objetiva, e eu ia falar da essencial. Você falou, peraí, vamos devagar e tal. Pronto. Estão lembrados disso? Sim. Eu vou falar o seguinte... Ele voltou lá? Olha a volta. Voltei porque... Tá naquela vírgula. Não. Ele precisa pontuar algo lá. Vamos voltar pra lá. Tu te lembra que eu ia... Tu te lembra que eu ia concluir? Tu falou, para. Eu falei, pronto. Que você fez. Eu achei que eu já estava quebrada, que tem mais, tá? Tem. Tá, vai lá. Porque a igreja em Corinto, ela tropeçou também nisso aqui. Que é esse verso 3 do capítulo 4. Ó, Paulo vai dizer assim, quer ver? O 3... esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No aspecto objetivo, ela é um fato. Você não tem que fazer nada, você só tem que crer. Correto? Agora, ele está dizendo que nós temos que ter um esforço. Então, nós temos uma cooperação com o Espírito Santo. Esse esforço tem que ser diligente. Eu entrei aqui fazendo silêncio para não atrapalhar. Diligente. Sim. Existem coisas que nós, como os cristãos, temos que ter diligência. Parece que o Pablo falou um pouco disso
no podcast anterior. Ou seja, a graça de Deus, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Se você não souber diligentemente como convém andar na casa de Deus, você vai gerar dano à casa de Deus e você vai atrair disciplina espiritual. Sim. Não vai ficar de qualquer maneira. A graça coloca você dentro da casa, você só precisa crer. Tá certo? Tá. Mas a disciplina vai ensinar você a sentar na mesa do rei e você precisa ter etiqueta do reino de Deus. Você não vai poder comer de qualquer maneira. Tá. Você pode estar dentro. Pode estar dentro. Mas não vai comer. Ou vai ser disciplinado para poder comer. Tem regras. Paulo disse que por causa disso alguns morreram, né? Ele falou aos Coríntios capítulo 11. Por isso há entre vós fracos, doentes e alguns que morreram, que dormiram. Eu estou na graça, eu sou livre. Você é livre para quê? Nós somos livres para viver para a glória de Deus, é para obedecer. Não é livre para o pecado. Não é livre para uma vida individualista, liberal. Né? Então esse texto, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, ele está falando que, embora tenhamos a unidade do Espírito como um fato essencial, tá certo? Assim como Deus, sim, embora sendo um, são 3 pessoas que eles cooperam harmoniosamente, sem egoísmo. Nós agora temos que preservar essa unidade diligentemente, operando coisas para não perder essa unidade espiritual. Aí você tem a unção do Espírito Santo, você tem a direção do Espírito Santo, você tem a bênção de Deus, você tem a graça de Deus. Nós somos um. Mas é o Espírito Santo que nos coordena a andar juntos. E aí, cada um de nós temos dons diferentes. Sim. Esses dons têm medidas diferentes. E esses dons com medida diferente, Deus colocou a membros que vai engrenar eles ou ligar eles com outros membros. Aí Paulo vai falar aos Coríntios 12 e Romanos 12. Vocês são membros do corpo de Cristo, mas especialmente vocês estão ligados com outros membros. Então, vamos fazer uma pergunta séria agora. Você é membro do corpo de Cristo? Se você nasceu de novo, sim. Ok? Agora, quem são os membros que Deus ligou você para você servir a Deus? Quais suas responsabilidades nessa comunhão? Então, essa comunhão, mesmo Jesus praticou isso. Ele ressuscitou, apareceu para cerca de 500 discípulos. Está em Coríntios 15. Uma esfera mais ampla. Mas uma esfera um pouco, vamos dizer, mediana. Você tem os discípulos ou os amigos de Jesus em Betânia, você tem os 12, você tem Maria Madalena, Joana e vai por aí afora. Né? E mais restritamente, você tem os 12 e dentro dos 12, por algumas vezes, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. São os membros, digamos, especiais, os mais ligados a Jesus, que quando você tem a obra dele no livro de Atos, começou com eles 3, assim, os pioneiros ali, né? Então, temos alguns problemas hoje. Alguns de nós temos vários problemas. Por falta de um ministério da palavra claro, que vai cumprir o versículo 12 desse capítulo. Qual que é a missão dos ministérios de Efésios capítulo 11? Ele deu os 5 ministérios aí do capítulo 4, verso 11, ok? Tá certo? Mas qual é o propósito desse ministério? Versículo 12, o que diz a Bíblia? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esses ministérios têm que preparar os cristãos para que o corpo seja edificado. Então, a missão desses ministérios não é fazer pelos santos. A função de um mestre não é só ensinar. A missão de um mestre é ensinar, ensinando outros a ensinar. Se ele não ensinar outro a ensinar, ele está atrofiando aqueles que ele estiver ensinando. A missão de um pastor não é só apacentar, é equipar os santos para que apacentem outros. E encontre o seu serviço, seu lugar no corpo, como glorificar a Deus, como viver uma vida na sociedade, como pensar, etc. Uma série de coisas. Transborda para... Muitas coisas. Mas qual o problema hoje? Nós temos alguma liderança, ou um nível de liderança que castra do povo de Deus a habilidade de pensar. O povo não sabe nem ler a Bíblia hoje. Desculpa falar tão abertamente para vocês. Estamos aqui para isso. Não sei se estou vivo amanhã, então tenho que ser muito fiel hoje. Boa. Muitos não lêem a Bíblia.
Pô, mas eu tenho 5 Bíblias de estudo. Pois é, esse é um problema. Você está lendo as notas de rodapé, achando que é a palavra de Deus. Isso não é inspirado pelo Espírito Santo. São comentários preciosos, mas se você não conhecer a palavra, e essas Bíblias, se forem confessionais, ou seja, uma escola de pensamento ou de teologia, ela pode moldar o seu pensamento. Algumas são muito boas, outras nem tanto. Algumas são boas, por exemplo, Bíblias reformadas são excelentes, mas tem alguns poréns na escatologia, no cessacionismo dos dons. Que vai ser colocado ali... A Bíblia pentecostal ou neopentecostal também. Então, hoje o povo, assim, quase ninguém do povo de Deus está lendo a Bíblia de maneira ordenada e maneira séria. Se você vai ler a Bíblia devocional, esquece rodapé. Pega uma Bíblia, se possível, que não tem capítulo, nem versículo, nem subtítulo, nem nada, porque isso não foi inspirado. Leia só a Bíblia. Leia como alimento, leia para você encontrar Deus, para você orar a palavra como os místicos, os pais da espiritualidade faziam. O povo não lê a Bíblia. Eles erram porque não lê a Bíblia. Bom, eu comecei a ler a Bíblia, mas você lê a Bíblia terceirizando a sua responsabilidade. Você pega interpretações de terceiros e agora você vai ler aquela interpretação. Então, você cria barreiras para Deus ensinar você. Tu já vem com o pacote pronto para cima do texto. Já vem com uma ideia, né? Isso é um problema da liderança. Infelizmente, isso é um problema da liderança, né? Então, assim, aqueles que de fato são pastores e mestres na igreja, eles devem ensinar o povo de Deus a como ler a Bíblia, a como pensar, a como interpretar, a como conhecer pelo menos o básico de hermenêutica, de exegese bíblica, a arte de interpretar o texto por eles mesmos. Sim. Que é para quando estiver ouvindo a mensagem, mesmo dos pregadores, eles terem um mínimo de base e senso crítico para decidir se aquilo é verdade ou não. Eu não sei, o irmão vai poder me corrigir, né? Mas se eu não estou enganado, acho que é em Tiago, né? Que diz que não queiram muitos de vocês serem mestres, né? Tiago, Pronto, graças a Deus. Aí, galera, passei. É isso. Né? Aqui temos um caso aqui, mas assim, porque além de ser nobre, mas vai ser cobrado com maior rigor. Né? Com certeza. E aí, por vezes, muita gente acaba se afastando da comunhão por conta de um ensino, né? Aquele fermento dos fariseus ali, e a coisa começa a criar anomalia. Até o irmão Marcelo várias vezes já comentou comigo sobre isso, de cristãos que são anomalias, assim, você não consegue... Cara, isso aí é tudo menos isso. Um cristão genuíno. Né? Tem muita coisa embutida aí. E por vezes na nossa geração, e eu vejo cada vez mais a mídia, como eu estou na mídia e dou notícia todo dia, eu vejo como por vezes a nossa fé é atacada sorrateiramente, né? Colocando, enfim, aí a gente entraria em gênero, ideologias e tudo mais, nesse sentido, normalizando esse tipo de coisa e tudo mais. E que o cristão, e que professa essa fé, não consegue nem defender isso biblicamente, por exemplo. Perfeito. Né? É uma bolha. É um perigo. Isso. Ele não consegue se comunicar com a sua geração, com o seu tempo. E aí, se eu não estou enganado também na oração de Jesus, mostra de que eu seja um, que eles sejam um, como eu sou com o Pai, para que o mundo... creia. Para o mundo crer, nós precisamos estarmos unidos. Com certeza. Entendi. Olha, esse é um assunto tão bom e tão profundo, tão desafiador, né? Sim. Que leva a gente a... Deve estar mexendo bastante aí. Não, eu tô... Assim, faltam 15 minutos para o nosso papo e ele está na vírgula que eu dei. Está na vírgula que você interrompeu. Esse é o famoso podcast que uma vez assistir ou ouvir é pouco. Sim. 4, 5, 6, porque precisa... Exatamente. Mas assim, nós estamos no primeiro estágio. Se a gente conseguir agora tentar... Concluir. Não concluir. Mas nós temos aqui os 3 níveis, né? Esse seria o primeiro nível, o segundo nível. É do verso 13, né? Que a gente nem mexeu direito ainda. Sim. Mas por que eu quero provocar a pensar no verso 13? Porque se tornou um fatalismo de muitas pessoas que tiram a nossa responsabilidade sobre essa unidade do Espírito.
Não, isso aí já é um fato, tá tudo certo, não tem nada a ver com isso. Não, não é bem assim. Tá. Senão Paulo não ia falar esforçando-vos diligentemente por preservar. Se ele coloca esforçando, porque não é fácil, né? Tipo, ele é um fato, mas a coisa assim maravilhosa é que... Deixa eu dar um exemplo assim. Tá. Vocês são casados, né? Sim. Vamos supor que de manhã teve uma discussão entre marido e mulher. E à noite você tem que pregar. Você tem que falar, você tem que ter um podcast, etc. E você passa o dia ali agoniado, tá difícil pensar, tá difícil estar em paz, tá difícil orar. Pô, mas o erro foi dela. E você pode estar 100% certo. Mas o que adianta você estar certo e de fato você esteja e você perder a presença de Deus? Eita. Então, assim, em nome da sua certeza ou do seu orgulho, você vai perder o essencial. Então, é melhor você humildemente procurar o cônjuge. Olha, por mais que eu acredite que eu esteja certo, eu também provoquei a tragédia. Porque se somos um, o problema não é seu ou é meu. Nós agora somos um. É nosso problema. Nosso. E aí, uma vez que haja perdão, reconciliação, aquela graça, aquela paz volta. Mas quantas vezes, por causa do orgulho, o homem prefere ficar com a certeza dele, porque o homem é mais racional, ele é mais lógico e menos coração, menos compaixão, a menos que Deus faça uma obra em nós mais profunda. E você vai até o fim com aquilo ali, mesmo que o casamento está ruindo, mas o cabeçudo está ali. Está ali batendo. Ela que se arrepende e vem me pedir perdão, que enquanto não vem, eu vou ficar na minha. E isso é um equívoco muito grande, até mesmo da missão de ser cabeça. Tá. Porque como é que Jesus foi cabeça? Ele foi cabeça morrendo. E da sua costela saiu água e sangue. Então, se do homem não sair perdão, misericórdia, para lavar a esposa e reconciliar e trazer paz para o casamento, ele está representando mal o Senhor. Agora, coloca isso no contexto do corpo de Cristo. Quantas pessoas, em nome do que pensa que está certo, e às vezes até esteja, mas o princípio é errado. É possível estar doutrinariamente correto com o coração apostatado. É possível estar fazendo coisa correta, mas num princípio até do Satanás, que é um princípio da rebelião. Então, hoje tem muitas divisões no corpo de Cristo. E as pessoas estão pensando que estamos unidos no mesmo espírito. Tá certo? Mas, na verdade, está gerando divisões. Por quê? Esse preservar, se você vê o versículo 2, ele diz assim, versículo 1, né? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele começa a falar dessas virtudes ou dessas características. Primeiro, com toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Mansidão, mesmo que você sofra crítica, faça como aquele que foi ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. Não compre guerra, não discuta. Ao servo do Senhor não convém contender, diz Paulo a Timóteo. Não se justifique. Né? Com longanimidade, tenha paciência, calma. Sim. Suporte uns aos outros. Suporte o peso para que o outro siga adiante. Esforçando-vos, quer dizer, que a maneira de você não se esforçar é você renunciar e quebrar todos esses princípios que ele apresentou anteriormente. Por quê? Porque é possível você estar dentro da congregação, como o irmão falava, e ali não ter paz. Lembra que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, representando a pureza, a sensibilidade do Espírito Santo. E Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. No final desse capítulo ele fala, não deis lugar ao diabo, não entristeçais o Espírito Santo. Como que dá lugar ao diabo? Quando tem rivalidade, orgulho, fofoca, discussões, competição, incompreensão, falta de compaixão, de perdão. Isso dá lugar ao diabo. E se isso acontece, entristece o Espírito Santo. Agora nós estamos juntos, cantando junto, congregando junto, tomando a ceia junto, mas perdemos a unidade que o Espírito Santo promove, uma unidade de comunhão, de unção. Não perdeu a unidade essencial, objetiva, o fato. Sim. Mas perdemos o fluir do Espírito Santo naquela coordenação orgânica que ele promove. Para a edificação da igreja. Para a edificação. Então é possível estar junto e amargurado, entristecido, sem o Espírito Santo atuando entre nós.
não se preocupe mais, assim, se preocupe muito mais de ter a presença de Deus, a bênção de Deus, a unção de Deus, do que com o método ou fazer a coisa certa. Não é que o Espírito Santo vai levar você a fazer a coisa errada, mas às vezes a gente está tão preso em formas que a gente, em nome da forma, do método, do modelo, o Espírito Santo vai embora e você fica ali com o seu modelo, com o seu método. Então, preservar a unidade do Espírito, ela vai muito além do aspecto objetivo. Isso tem a ver com caráter, em sermos piedosos. Meu irmão... Eu queria aceitar Jesus. Não, eu não sei se a lambada que eu estou sentindo aqui foi que eu dormi de mau jeito. Eu queria aceitar Jesus, querido, porque eu estou meio perdido aqui. Irmão Gerson. Cara, como... Não, mas peraí. Tu quer? Não, eu não quero. Quem procura acha. Eu não quero achar. Desculpa, Giovanni. Deixa eu tentar apagar o incêndio jogando um pouquinho mais de gasolina. Tô aprendendo com vocês fazer podcast. Deixa eu só tentar aqui. Não contente com a fogueira, ele vai incendiar. Nesse contexto, eu vou citar um livro pequeno que todo cristão deveria ler. Cristianismo Equilibrado, de John Stott. Ele é pequenininho. Ele foi considerado... Tem na Rema. Tem, com certeza. Tem na Rema. Ele foi considerado o exegeta, o teólogo, o melhor exegeta do século XX. Andou com Lloyd Jones, com J.I. Packer. O John Stott é uma referência. Ele é muito bom. Esse livrinho, eu vou resumir. Ele fala de 3 pontos que podem gerar divisões ou essa quebra de unidade. Heresias, e aí nós temos que refutar as heresias, especialmente danosas. Pecados morais, ok? Temos que tratar isso. Mas é possível alguém doutrinariamente estar correto, biblicamente, não ter problema moral, ele vive uma vida boa, uma vida pura, porém ele tem uma personalidade não tratada. Entendi. Ele é duro, ele é autoritário, ele é dominante. Ele tem uma liderança controladora. E o que eu vou... E aí já sou eu falando um pouquinho. Eu tenho aprendido que esse tipo de líder e esse tipo de pessoa, hoje, ele gera mais dano do que os hereges e os falsos profetas. Pregando correto, moralmente correto, mas ele está expulsando a presença de Deus porque ele é a cabeça, entre aspas, da igreja. Ele domina as pessoas, ele manipula as pessoas. Ele controla, ele esmaga a mente, ele castra a habilidade de pensar para manipular as pessoas. Querido, era álcool ou gasolina esse incêndio aí? É difícil. Vocês estão entendendo? Sim. Então, para preservar a unidade do Espírito, que é esse aspecto da comunhão que Paulo fala do Espírito Santo, irmãos, ele é a pomba, ele é puro, ele é santo, ele é doce. Se quando ele veio, João disse que ele não falaria de si mesmo, por que os homens hoje falam tanto e brigam para falar? E querem falar e querem ser melhor do que todo mundo. Ele está longe do Espírito Santo. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Então hoje muitas pessoas não podem andar juntos, não podem ter comunhão, não podem cooperar. Não é porque são hereges, não, doutrinariamente estão corretos. E moralmente tem um casamento bonito, uma vida ordenada, paga suas contas, mas a personalidade, ele se parece mais com serpente do que com cordeiro. Essa é a questão. Esse é o grande problema hoje de tantas divisões na igreja. Além dos falsos profetas e dos hereges. Depois dessa aqui, eu sei que tinha mais. Bom, nós estamos só no verso 3, né? Mas aí o que acontece? Aí fica o convite, porque assim, o irmão Pablo, que esteve conosco ali de Bogotá, no último podcast, é um pouco mais difícil a gente fazer o convite para voltar, mas se voltar, vai ser bem-vindo. Se voltar, já veio aqui. Mas o irmão Gerson, já vi ele algumas vezes, mantém a mesma coisa. Tá devendo. Não. Precisa concluir. O homem que é homem conclui, que começa. Devendo amor, não, né? Mas é que ele vai... mas assim, a gente teria, obviamente... mais umas 3 horas. Muita coisa para discorrer sobre isso, mas... Eu gostaria de passar a palavra para o irmão nesse tempo, para a gente honrar com um horário, com as pessoas que estão acompanhando aqui, para que pudesse, enfim, dar um panorama geral e até mesmo um encorajamento para a igreja buscar mais, até pode botar
as suas redes sociais também, palavras, enfim, que a gente possa compreender. Provavelmente deve ter algum estudo em algum lugar, mesmo no canal do Comunhão na Palavra também. O pessoal aqui tem bastante sobre esse tema, para que aqui, meus irmãos, é apenas só esse start para que o Senhor possa trabalhar em você e você procurar por si só, não apenas o que a gente comentou aqui, mas essa fé que pensa, como foi falado aqui, e você buscar esse conhecimento, esse entendimento. Legal. E eu passo pro irmão, então. A gente tem um canal, temos um canal, minha filha que cuida lá, o pessoal, Voltando a Cristo. Tá. É o nome, tá no YouTube, tem o Instagram também, Voltando a Cristo. Lá tem várias mensagens, tem... Ponto oficial, né? Isso. Eu tenho um Instagram, eu era um homem da caverna, mas agora as meninas estão... Sim, por causa do editorial e tudo, então eu tenho um Instagram, Gerson Lima Oficial. Tá. Tem lá e minha filha que alimenta isso lá também. Mas o que eu vou encorajar com muito amor, com muito respeito? Se você encontrar irmãos e irmãs, e eu creio que são milhares, que tem esse espírito de procurar viver uma vida que glorifica a Deus. Nós temos só uma vida para viver. O tempo é curto. Imagine naquele dia você descobrir que tomou o caminho errado. E nós vamos ter que dar conta, porque somos salvos pela graça, mas a recompensa, os galardões, são resultados da nossa obediência e aquilo que edificamos sobre a rocha. Né? Então vai haver disciplina. Então procure ter comunhão e procure esse ambiente. Agora, uma vez que tem esse princípio do preservar a unidade do Espírito, certamente há ambientes que tem homens sérios com o ministério da palavra, homens que não estão buscando nada para si. E ali a gente está sendo treinado, fundamentado, encorajado, ao verso 13, que Paulo fala, então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A gente não tem que perder tempo. São duas coisas, a unidade da fé, ou seja, naquelas verdades centrais em relação a Cristo, mas ele está falando do conhecimento, o relacionamento, o envolvimento. E é interessante que essa palavra pleno, lá no grego, é epignose, é um conhecimento de cima, pleno. Não é uma parte dele. Entendi. Não é um fragmento. Não é um fragmento. Então, por que hoje a gente está tão pobre, tão fraco? Porque nós não passamos nem no primeiro nível ainda. Então, busque isso. Se você ora e se você é filho de Deus, ele vai te conduzir. Né? E aí, até que todos cheguemos a essa unidade da fé, isso é um caminho. Eu conheço gente espalhada por muitos lugares, muitas pessoas queridas, pastores sérios, homens sérios. Alguns congregam em lugares diferentes, mas você vê esse espírito aberto de comunhão do verso 3, e nos sentamos de tempo em tempo para refletir essa proposta do Novo Testamento dessa unidade nas verdades centrais e cooperar com esse pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos venhamos atingir essa maturidade em Cristo, que é a questão da maturidade espiritual. Se temos esses dois pilares da unidade, podemos chegar no versículo 16. O que é o versículo 16? Cooperarmos, ele vai dizer assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então nós podemos cooperar naquelas coisas que vão expandir o reino de Deus. Mesmo que tenhamos pontos que não ainda concordamos, mas não são pontos centrais. A máxima da história da igreja, dos puritanos. No essencial, unidade. No não essencial, flexibilidade. Boa. Sobretudo, o amor. Agora, se você coloca as coisas que não são essenciais no lugar das essenciais, tem divisão. Entendi. No essencial, unidade. Podemos caminhar junto, podemos cooperar junto. Nas não essenciais, flexibilidade, paciência, esforce por manter a unidade do Espírito. Sobretudo, o amor. Aí nós vamos caminhar junto e o Senhor vai nos guiar. Prazer enorme estar com vocês. Que alegria, meu irmão. Que alegria. E assim, né? O podcast, quando for ao ar, esse aqui já vai ter passado esse encontro. Mas, se o senhor permitir, eu quero estar lá com o irmão na reunião. Isso. Vai ser bênção demais. Quero poder estar lá com os irmãos, abraçar os irmãos e
e aprender mais o Senhor, também ser edificado através da vida dos irmãos que vieram aqui para Joinville. Muito obrigado mais uma vez. Vamos na câmera aberta aqui para a gente finalizar esse podcast com o irmão Gerson Lima conosco nessa noite tão abençoadora, hein, Giovanni? Tempo maravilhoso, cara. Não, isso aqui eu vou remoer o resto do ano. Tá? Tem muito. Vai ser bom demais. Você que ficou com a gente até agora, agradecemos a sua paciência, os seus ouvidos, que o Senhor possa ter iluminado você para entender. Assista de novo, compartilhe esse conteúdo, que o Senhor possa abençoar você poderosamente. Giovanni, finaliza. Então, você que é inscrito no canal, mas não tem o sininho ativado, é importante que você ative os sininhos ali para ter todos os conteúdos semanal recebendo. Foi uma honra ter você aqui. E realmente pegue esse conteúdo e encaminhe para o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso. Amém. E se aprofundar ainda mais no Evangelho de Cristo. Gente, que Deus abençoe vocês.